Mais um Parlando de Palmeiras. Na minha frente sempre ele, Thiago Forato, Fred Nonino. É isso. Aí, boa. E hoje nós vamos falar sobre o nosso grande craque Gustavo Scarpa, que é nosso por enquanto só, né? Ixi, falta Na pouco. verdade, no final do ano, aí, em dezembro, ele vai para Inglaterra. Vai acabar o contrato dele, ele já tem um pré-contrato assinado com outro clube e vai nos deixar. Aí a gente fica um dilema. Assim, na minha opinião, ele é o principal jogador do Palmeiras hoje. E contando o Everton, Gomes, entre todos, pra mim, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, ele é o principal jogador do Palmeiras, é o jogador mais decisivo, é o craque do time. Então a gente vai discutir um pouco sobre essa passagem do Gustavo Scarpa pelo Palmeiras, né? Ele chegou no Palmeiras em 2018, ali num imbróglio com o Fluminense, né? O Palmeiras conseguiu ganhar na justiça o passe dele. Então a gente vai falar um pouco sobre essa trajetória nele. Ele engrenou no time mais nessa reta final. Vamos falar sobre a falta que ele vai fazer, como que a gente vai substituir ele. Tem alguém no elenco que substitui ele, vamos ter que mudar o jeito de jogar. Enfim, vou dar as boas-vindas aí pros meus amigos. E aí, Forato, o Gustavo Scarpa é o melhor jogador do Palmeiras? Tem alguém melhor que ele? Vai fazer muita falta? O que você tem pra falar sobre Gustavo Scarpa? Eu assino com o relator, hein? É o melhor jogador do Palmeiras. Teremos dificuldades para encontrar um substituto à altura. Inclusive, já sugerimos 5 nomes que podem substituí-lo. Tem um vídeo disso. Se você não viu ainda, Tá meu moscando. amigo, é só buscar aí no nosso canal que você vai conferir que a gente deu 5 sugestões. Tem 2 meio impossíveis? Tem. Mas a gente deu as nossas sugestões ali. E não é Messi, hein? Não é Messi. Não vale os apelões. Não vale os apelões. Mas assim, eu acho que tem um cara no elenco que pode substituir o Scarpa. Eu acho que estamos falando de Bruno Tabata. É o que mais se aproxima das características do Scarpa. Embora o Veiga vai voltar em 2023. Não sabemos em qual condição. Não sabemos em bom qual deixar condição. claro. Mas o fato é que o Veiga volta. Agora... Mas só tem os dois de meia, né? Só tem os Eu dois de acho meia. pouco. E assim, pra uma temporada inteira, que é a temporada do ano que vem vai voltar a ser como ela sempre foi, de janeiro a dezembro, vai ser uma temporada longa, embora vai parar nas datas FIFA e tudo mais, mas a gente só tem um meia por enquanto, meia, que é o Veiga, né? E a gente não tem nenhum substituto atualmente no elenco. O que mais se aproxima é o Tabata, mas de repente não sei se o Abel vai colocar o cara de meia de verdade, substituindo o Veiga, enfim. E o Scarpa, ele vai fazer falta não só pela qualidade dele passando, chutando no gol, mas eu acho que o principal é a bola parada, cara. A bola parada do Scarpa vai fazer muita falta pro Palmeiras. Todo escanteio eu já fico um pouco mais empolgado e espero um gol. O gol pode sair em qualquer escanteio. E é fato, nos últimos jogos o Palmeiras tem feito muitos gols de escanteio, né? Sim. O que você acha, seu Nonino? Olha, eu não vou negar. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Parlando de Palmeiras. Eu estou com medo. Estou com muito medo de perder o Scarpa. Porque o Bruno Tabata, concordo com o Forato, seria o jogador para ocupar a vaga do Scarpa. Né? Vou torcer muito para ele arrebentar no Palmeiras, o Tabata, mas tenho medo. E também acho que o Veiga já não vinha jogando tão bem. É verdade. Então, será que o Veiga vai jogar bem? Então. Vai voltar bem, melhor dizendo? Não Ele sabemos. já voltou da lesão, assim, bem distante do futebol que o consagrou, né, no Palmeiras. Exatamente. Então, aí é o meu medo. Mas vocês não acham também que, por exemplo, o Bruno Tabata ele já foi contratado visando substituir o Scarpa? Eu acho que pode ter sido essa leitura da diretoria mesmo, né? O Tabata tá aí, Eu não sei. ficar 6 meses pra se adaptar, de repente, pra ver como é que vai ser, mas assim, pro futuro imaginando que ele substitui o Scarpa, ou não? Concordo. Só que é aquela história. Nós temos um produto pronto, que é o Scarpa. Sim. Já está dando resultado. Sim. Né? E ele quis ir pra Europa. Total direito, né? O direito dele. Mas é duro, né? A gente pensar que é uma possibilidade. Pode dar certo, pode não dar certo. Se não dá certo, estamos com as portas arreganhadas aqui no Palmeiras. Sim. Mas pode voltar, viu, Scarpa? Pode voltar. Não precisa nem ir. É verdade. Mas Sobre o torço Tabata, muito pra que dê certo. eu acho que de início ele veio pra compor elenco, assim, não necessariamente pra substituir o Scarpa. Você acha que não teve Porque- essa visão da diretoria? Eu acho que... É pensar demais essa diretoria também, né? eu acho que talvez foi tipo assim, vai que ele joga muito e vira um substituto do Scarpa natural. Mas eu acho que de início foi pra ter mais opção no meio campo, porque o Abel não tinha. Muitas vezes o Abel jogava com 2 meias, com o Veiga e o Scarpa, né? Foi a formação que mais se firmou no Palmeiras, eu acho.
e não tinha um meia reserva. Quando o Palmeiras jogava com o time reserva, não tinha meia, simplesmente. Ele tinha que colocar o Atuesta de meia, não sei se vocês lembram, em poucos jogos que o Palmeiras jogou com o time reserva, ele punha o Atuesta de meia, que não é um meia, assim, ou ele punha, sei lá, improvisava um atacante no meio campo, o Breno Lopes chegou a jogar ali. Então, tipo assim, eu acho que ele não tinha um meia reserva, porque muitas vezes jogava com os dois meias do elenco e não tinha um meia reserva, simplesmente não tinha. Então eu acho que ele precisava de mais um meia pra compor o elenco ali e veio o Tabata. Eu ainda acho que é cedo pra falar que ele já é o substituto do Scarpa, alguma coisa assim, porque ele jogou muito poucos jogos, né? Sim. Ele ainda não foi testado de fato, e ninguém tem informações dele, ninguém nunca assistiu um jogo dele antes do Palmeiras, né? Se alguém falar que já viu, tá mentindo. Claramente ninguém nunca viu um jogo do Tabata antes dele vir pro Palmeiras. Então, eu não sei, cara, eu ainda não afirmo, mas pra mim tem que contratar. Eu acho, e tem que contratar um cara pronto, porque assim, você tá perdendo o melhor jogador do time. Você não vai trazer a promessa dos Estados Unidos, a promessa da Colômbia, a promessa do Chile, sei lá. Mas é o que essa diretoria tem feito até agora, né? Sim. Esse é o perfil. Então, mas Você espera alguma coisa diferente disso? Eu acho que sim, porque a gente ainda não teve nessa situação de perder um grande craque. Pelo menos não teve, assim. A gente perdeu ali o Dudu em 2020, que era outra diretoria, mas ele saiu por empréstimo, ainda tinha a possibilidade de voltar. Num primeiro momento não chegou ninguém, depois o Dudu voltou. Mas a gente não teve ainda. Assim, todos os jogadores que vieram pra compor elenco. O time titular, a base do time titular é a mesma dos últimos anos. Sim. Né, se você for ver. Então, eu acho que agora que a diretoria vai ser testada mesmo, que a gente vai perder o craque. Porque é aquilo, cara, se a gente perde o Zé Rafael, beleza, você pode tentar com uma promessa ali, você põe o próprio menino, você tá põe ali, menino, né? Se você perder o Marcos Rocha, você pode trazer uma promessa pra lateral, se você perder o Murilo, você pode trazer uma promessa pra zaga. Enfim, tem jogadores que ok, você substituir assim. Do mesmo jeito que a gente perdeu o Gabriel Veron, tudo bem. Agora, o Scarpa é o principal jogador do Palmeiras. Então, não existe você perder o principal jogador e não trazer ninguém ou trazer uma promessa. Na minha opinião, não existe isso, essa possibilidade. Pra mim, você tem que trazer um cara pronto, um cara craque, um cara nível de seleção, que hoje, pra mim, o Scarpa é nível seleção. Eu não sei porque ele não é convocado, na verdade. Na minha opinião, ele vai ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, acho que não tem nem dúvida. Pois é. Ele vai ser o craque do campeonato e vai sair bem nesse momento. Então, assim, sobre o Tabata, eu ainda acho que é cedo, mas na minha opinião tem que contratar. Até porque, mesmo se o Tabata se firmar e virar um titular, só vai ter Tabata e Veiga. Precisa ter um reserva. Tem a Atuesta, né? Que o Atuesta é meio volante, meio campista, a gente não sabe direito a posição dele, né? Não, e quanto mais, melhor, Thiago. Quanto Não, mais, concordo. melhor. Agora, tem que contratar. Sem dúvida nenhuma que tem que contratar. Se contratar... Mas contratar cara pronto, é isso que eu tô falando. Não promessa. Porque não adianta. Você tá perdendo um cara pronto e vai vir uma promessa pro lugar? Não tem sentido. O problema é que essa diretoria, ela contrata só promessa. Mas é o que eu falei. A gente ainda não teve nessa situação de perder um craque, um titular absoluto, o melhor do time. A gente não teve nessa situação. Foi só o Dudu mesmo que você falou. Vocês acham que se o Gomes sair amanhã, vai vir o zagueiro de 20 anos, não sei o quê? Eu acho que não. Espero que não. Eu acho que vai vir um puta zagueiro pro lugar. É porque a diretoria não me deu mostras de que seria diferente disso. Se sair o Gomes amanhã, eu não acredito que venha ninguém pronto. Eu acredito sim que possa vir uma promessa. Inclusive, acho que a gente não teve nenhum sinal de que vai ser diferente com o Scarpa. Infelizmente. Digo isso com pesar. Mas eu não acredito que venha ninguém pronto pra vestir a camisa do Scarpa, joga. Não. Infelizmente, pela... Mas é um erro, né? Vocês concordam que é um erro? Que deveria vir um craque. Deveria vir um craque. Com certeza. Sim. Inclusive, nós já fizemos um vídeo sobre isso. Vamos ressaltar isso. Fizemos um vídeo sobre... Pelo amor de Deus, alguém tem que ver o nosso vídeo, pô. Por favor, veja nossos vídeos. Não é possível. Entre nos nossos canais. Mas isso é pra deixar... Parlando de Palmeiras. Inscreva-se no canal. Eu dei a deixa. Por favor, se você Fiz deu a cagada. deixa, agora eu tô falando. E você que quer, por favor, nos patrocinar, por favor... contato @parlandodepalmeiras.com.br. Depois desse Muito merchandising. obrigado. Assim, mas é um fato que tem que indignar o torcedor mesmo. Porque, cara, o Palmeiras tem grana. É muito bem equacionado financeiramente. Não tem motivos pra não trazer um cara do tamanho do Scarpa. E o tamanho que ele representa hoje pro Palmeiras... Então, mas a Leila, ela veio com o discurso de montar um time forte, de não medir esforços pra montar um time forte.
enfim, não ter o bom e barato. Ela veio com esse discurso. Sim, mas a única Embora ela sensação tenha dito que não vai quebrar o clube também, ela falou isso. a única sensação Não, que ela eu tentou concordo. contratar foi o Pedro. Eu concordo. Analisando esse primeiro ano, eu concordo. Mas às vezes, era um primeiro ano de teste, sei lá. Às vezes ela viu que não deu certo essas apostas e no ano que vem vai mudar a filosofia. A gente não sabe. Tomara. Porque ela chegou com um discurso e não cumpriu esse discurso. Não Né? cumpriu. O único discurso que ela cumpriu é de que não vai quebrar o clube. Tudo bem. Não, Mas eu peraí. não acho que você trazer um meia do jeito que o Palmeiras tá bem financeiramente seja quebrar o clube. A gente não tá pedindo pra montar um time igual o Flamengo, cheio de estrela. Não é isso. É uma estrela pra substituir uma estrela. É simples. Você tá perdendo uma estrela, você traz outra. É uma matemática simples ali. É isso que a gente exige só, É que né? o Gustavo Scarpa se tornou uma estrela, né? Não, e a Esse história sim, do Scarpa é linda. nessa É, série então, temporada. e falando do É, Scarpa no Palmeiras, ele chegou meio como estrela já. Chegou, do mas ele Fluminense. foi explodir agora nessas últimas duas temporadas ele mesmo com o passou Palmeiras. Um período de adaptação. Mas aí não é talvez um erro dos treinadores anteriores. Oh, claro, claro, enfim, ou ele não se dedicar tanto, a gente não sabe o que A gente não sabe aconteceu. o que aconteceu, mas o Mas- fato é que ele explodiu recentemente no Palmeiras. Mas no Fluminense ele chegou a ser convocado pra seleção brasileira na época do Fluminense. Ficou um tempo sem jogar. Ele Você era um lembra? dos sim, principais sim. jogadores Entrou do na Brasil no justiça, Fluminense. O Fluminense entrou na justiça, Ele ele ficou teve um que tempão parar, sem ele jogar. ficou um tempão parado. sim. É Mas eu tô falando normal, assim, mas a que- história dele é linda. Não, no sei, mas é Palmeiras. que quando a gente fala que ele estourou agora, parece que ele era um jovem, uma promessa Não, que não. agora virou. Mas não, desde o Fluminense ele já era um bom jogador, né? Sim. Tanto que o Palmeiras fez muito esforço pra trazer ele, e ele, é o que eu falei, ele chegou aí pra seleção brasileira na época do Fluminense, e ele já era um jogador que mostrava muito recurso, principalmente no chute, bola parada, cruzamento. Ele já tinha essa característica forte, né? E num primeiro momento no Palmeiras, que ele chega em 2018, realmente, ele fica um tempo sem jogar, ele chega a voltar pro Fluminense, aí volta pro Palmeiras, aí, né, fica nesse problema de justiça. Mas, por exemplo, 2019, 2020, ele não conseguiu jogar bem. Não. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Tudo bem, 18 ele ficou parado ali, não dá nem pra contar. Apesar de ter ajudado, na minha opinião, no título Não, brasileiro ele ali. ajudou bastante, sim. Mas depois ali em 19, em 20, do mesmo jeito que muitos jogadores não jogavam bem. O próprio Veiga, né? O Rafael Veiga foi jogar na mão do Abel Ferreira só. E o Scarpa foi jogar ainda no final do Abel, tipo, nesse último ano, né? O Abel chegou no final de 20, ainda 2021 o Scarpa oscilava muito. Ele não era um titular absoluto, né? Ele vira um titular absoluto esse ano. E aí, esse ano que ele vira mais importante que o Veiga, que o Dudu... e que outros jogadores, o Danilo, enfim, que vinha bem, né? Eu acho que esse ano que ele vira mais importante que todos esses. Vou levantar uma bola que eu não sei se eu vou concordar com aquilo que eu vou levantar. Nem Lá sei vem. se eu concordo comigo Meu mesmo, Deus, com o você que eu não posso concorda falar. com você mesmo? Não sei se eu concordo. Medo. Mas Ah. essa explosão do Scarpa talvez não se deve ao fato dele estar em último ano de contrato e também juntando o fato de ele já ter um pré-contrato assinado com outro clube, juntando a última temporada do Palmeiras, mais o plus de já estar negociado com outro clube, não ajuda de repente ele jogar muito mais leve, descompromissado e motivado também em deixar uma boa impressão pro Palmeiras e também chegar meio que voando na Inglaterra, que é o sonho da vida dele, ir pra lá? Essas ligações que eu digo, sabe? Ele explodir justamente agora. Pode ser. Pode ser. Eu acho que faz sentido o que você falou. Ele quer deixar uma boa imagem pro time europeu, né? Pra chegar lá, falar, ó, eu vou chegar aqui, vou arrebentar e tudo, mas são coisas que a gente não tem como, no são campo da coisas- especulação, ainda tentar entender, né? É pra gente tentar entender, mas... Eu concordo que tem a ver com o fim de contrato dele, ele já tá vendido, mas eu não acho que seja por esse motivo, de querer deixar uma boa impressão pro Palmeiras e pro clube da Inglaterra. Eu acho que eu sinto o Scarpa muito leve. Leve no sentido de não ter peso de nada. Primeiro, no Palmeiras ele já ganhou tudo. Ele ganhou Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, Libertadores, Paulista. Ele não tem mais o que se provar dentro do clube. Ele já é um ídolo do clube e ele não tem o que se provar. Ele é um ídolo do clube? Na minha opinião, sim. É? Sim. É um ídolo? Na minha opinião, sim. Enfim, idolatria é muito pessoal. Pra sim, mim, sim, sim. sim, E eu sim. acho que pra muitos Não, mas palmeirenses, é legal, né? Porque ele não tem aquele discurso inflamado, de repente. Ele não é falador. O Scarpa é um cara muito diferenciado fora dos gramados, né? É um Sim. cara que lê bastante, é um cara que come bolacha. Não vou falar o nome da bolacha porque a bolacha não tá patrocinando a gente. Ele é diferente leite dos outros condensado, jogadores. skate, Não ele é é baladeiro, não sei o quê. Ele é um intelectual, Sim. né? É. E se tem um bom momento para um jogador sair de um clube, esse é um bom momento. Sim, de Sai certa por forma, cima, sim. totalmente por cima. Sai campeão, Mas tem outros títulos.
Eu acho que o momento... Mas o que eu sinto é que ele joga muito sem pressão. Por exemplo, se o Palmeiras perdesse brasileiro, um exemplo, o Palmeiras deu um desastre, o Palmeiras perdeu o brasileiro. Cadê? Não tem madeira aqui. O ano que vem o Scarpa tá fora. A pressão não vai estar nele. Ele já caiu fora, entendeu? E todos esses campeonatos, o Palmeiras perdeu o Libertadores, perdeu a Copa do Brasil, enfim, se o Palmeiras perde um clássico, acontece... Enfim, qualquer indício de crise no clube, ele tá fora ano que vem. E essa crise vai cair nas costas dos jogadores que vão continuar na próxima temporada. Então, ele no clube tá muito leve, entendeu? Ele não tem, assim, mais o que perder. Ele não tem mais... Encerrou o ciclo dele já. E ele já tá vendido, ele já tá... Ele não precisa... se mostrar pra alguém, entendeu? Não é uma coisa que tem 2, 3 clubes negociando, tem só sondagem e ele precisa mostrar serviço pra esses clubes fazerem uma proposta pra ele. Não, ele já tem contrato assinado. Se ele não jogar nada até o fim do ano, ele vai pro clube do mesmo jeito, entendeu? Mas ele é competitivo ainda, não né? Teve sim. jogo contra o Atlético Goianiense que ele saiu, ele ficou bravo. Não porque ele saiu, mas não sei o que aconteceu ali, que ele ficou bravo. Eu acho que todo jogador... Tava empatando, é que ele é profissional. Ele é um competitivo. E ele é profissional, e isso é admirável dele. Mas eu acho que não é nesse sentido de quero deixar uma boa impressão. O que eu sinto é que ele tá muito leve, é isso. Ele entra em campo sem pressão. Sim. E como ele tá sem pressão, ele arrisca mais jogadas. Você vê que ele tá driblando mais, ele tá arriscando mais jogadas, né? Isso é fato, assim. Antes ele fazia muito simples ali. Ia pro fundo, cruzava, abria, chutava, cobrava escanteio. Agora, você vê ele com muito mais recurso, né, no clube. Eu acho que a palavra é essa, ele tá com mais recurso. Então, e aí eu sinto que isso é confiança, de arriscar mais. Antes ele não queria arriscar porque tinha medo de errar. Agora ele não tem medo de errar. Se ele errar, não vai acontecer nada. Ele já tá vendido, ele já tá fora do clube ano que vem. Se ele errar, se ele jogar mal até o fim do ano, não acontece nada com ele. Não acontece nada. A temporada seguinte vai ser a mesma se ele jogar bem ou mal. É isso que tá. Entendeu? Eu sinto isso. Eu acho que tem ligação por ele já tá vendido, tá em fim de contrato, mas por outros motivos. Eu acho que é mais que ele tá leve. É isso. Ele tá leve, sem peso nas costas. Pesa muito, né? É um fator que pesa. E falando sobre as características dele pro time e tal, a gente já citou algumas vezes, mas ele é um cara que tem um bom passe, tem boas invertidas de jogo, lançamento longo, ele chuta bem de fora, ele pisa na área e faz gol. Ele cruza bem, ele bate falta, bate escanteio e tem uma coisa que o Palmeiras está tendo muito, que eu só vejo com ele, quando ele sai, acaba, é jogada ensaiada de escanteio, falta, principalmente escanteio. O Palmeiras está com muita jogada ensaiada. Algumas saem gol, inclusive, né? Mas o Palmeiras está cheio de jogada ensaiada e que todas o Scarpa funciona. Né? Você vê que quando o Scarpa sai, quem bate escanteio muitas vezes é o Menino ou o Dudu, e não tem jogada ensaiada, é cruzamento direto. Nem então, sempre com o mesmo perigo, né? Aliás, nunca com o mesmo perigo do Scarpa. Sim. E aí, é por isso também que pra mim o Palmeiras deveria ir no mercado. Quem hoje no elenco, você olha o elenco do Palmeiras, quem que chuta de fora, quem que bate falta, quem que bate escanteio, quem que cruza com a qualidade que ele cruza, vocês enxergam alguém? Eu enxergo mais ou menos o Rafael Veiga. O Rafael Veiga tem um bom chute, mas não passa. Ele não é um cobrador de falta. Né? O Zé Rafael bate bem falta também. É verdade. O Zé Rafael, o Menino também bate falta. O Menino também. Mas não tem. Não com a mesma qualidade, ok, mas... E aí que tá, ele saindo acaba as jogadas ensaiadas, vai ter que ter outras e tal, né? Eu acho que ano que vem a gente vai ter um longo trabalho pela frente para encontrar esse cara, e o Palmeiras, até o momento, tem uma perda irreparável. Até o momento é irreparável, porque a gente não sabe quem pode repor, né? Então a gente não faz nem ideia de quem no elenco pode repor. E eu acho que todo mundo aqui concorda que a gente não tem certeza que o Palmeiras vai ao mercado buscar alguém tão bom quanto, ou com um projeto tão bom quanto o Scarpa teve aqui no Palmeiras, né? E mesmo se for pegar o cara igual... O Scarpa, igual a gente falou, o Scarpa demorou pra entrar no Palmeiras. O Palmeiras pode até contratar alguém, mas será que esse cara... Ele não vai chegar pronto, talvez, né? Será que ele vai demorar 3 ou 4 temporadas para engrenar como o Scarpa demorou? Justo agora o Scarpa explodiu de fato, né? O Scarpa tá vendo o auge do Palmeiras agora, os últimos 6 meses de contrato com o clube. Ele tá no auge da carreira. Se o Tite chamar ele pra Copa do Mundo, eu acho super justo, inclusive. Não sei se tem vaga, acredito que não, né? Porque o elenco já tá fechado, não tem como chamá-lo agora. Mas o Tite leva, por exemplo, o Everton Ribeiro. Pra mim, ele tá jogando mais com o Everton Ribeiro. Mais com o Everton Ribeiro, mas enfim, é uma outra discussão que o Tite não vai levar o Scarpa, embora eu acho que o Scarpa merecesse muito mais do que o Everton Ribeiro, por exemplo. Muito mais. Mas o Tite não vai fazer isso a essa altura do campeonato. Se futebol é momento, o momento do Scarpa pra Copa. É pra ir pra Copa do Mundo. Não tem o que falar. Não, eu concordo plenamente. E ele iria pra uma Copa do Mundo, provavelmente a única da carreira, fruto do trabalho dele nos últimos 6 meses de Palmeiras, cara. Isso seria sensacional. Eu acho que cada vez mais seleção é confiança entre treinador e jogador.
E deixa de ser técnica. É isso mesmo, é isso. Infelizmente é isso. Porque o Scarpa merecia muito. Merecia. E só trazendo informação, pra você ver como a importância... Pera aí, dos seus colegas da imprensa? Dos seus colegas. Dos seus colegas. Seus colegas da empresa, vai lá. Não, só pra falar assim, pra numerar a importância do Scarpa pra esse time do Palmeiras, né? O Palmeiras, esse ano, é o time que mais fez gol de cruzamento do Brasil. É claro que nem todos os cruzamentos são do Scarpa, mas acho que a maioria dele, né? Sim. Ou, enfim, dá pra ver que é uma jogada muito bem trabalhada pelo Palmeiras, pelo Abel, né? O Palmeiras faz muito gol de cruzamento, tanto que esse é o ano que a defesa do Palmeiras é mais artilheira da história, né? Com o Gomes e o Murilo, né? O Palmeiras nunca fez tanto gol de zagueiro como esse ano. E o zagueiro vai lá num escanteio, numa falta lateral, né? Que normalmente é o Scarpa que bate. Ele é o líder de assistências no Brasileirão. Ele é o líder em passes decisivos e em cruzamentos certos. Ele fez 85 cruzamentos certos, 103 passes decisivos e deu 10 assistências. Nossa, é monstro. Nesse Brasileirão, ele é o vice-líder em chutes, foram 64. E em grandes chances criadas, 12, ele também é o vice-líder. Então, praticamente todos os quesitos da frente, que é chute, jogada criada, passes certos, passes decisivos, cruzamento, assistência, enfim, todos ele é líder ou vice-líder, né? E, enfim, e o Palmeiras é muito forte nessa jogada. Tem um cara que é muito bom nessa jogada para executar, que é o Scarpa, e casa muito bem, e é por isso que o Palmeiras vai ser campeão. E eu acho que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro muito por causa do Scarpa. Eu acho que ele tem um papel muito importante nesse time. Claro, muitos jogadores têm importância. O Rony, o Dudu, o Gomes, o Everton, o Piquerez tá jogando muita bola, o Marcos Rocha, o Zé, enfim. O grupo do Palmeiras tá jogando bem, é um bom grupo. Sim. Mas eu acho que o Scarpa tá se destacando, assim. É só você ver os números. É uma coisa óbvia, assim, né? Não, é avassaladora a importância do Scarpa, cara. Eu não imaginei, mesmo há 2 anos, que o Scarpa pudesse atingir esse patamar que ele tá alcançando agora. Sim. Eu acho que ele surpreendeu todo mundo, cara. E pedir pros amigos palestrinos, por favor, Não deixa a sua não opinião. Quem deve substituir o Scarpa? Deixa o seu comentário, você que acompanha esse vídeo. Por favor, deixa o seu comentário, aproveita e inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal, importantíssimo. Eu queria levantar mais uma bola aqui. Na minha opinião, o Scarpa melhorou muito depois da lesão do Rafael Veiga. Depois que o Rafael Veiga saiu do time, primeiro o Rafael Veiga ficou um período fora, o Scarpa jogou muita bola ali, foi o melhor momento dele. Depois o Rafael Veiga voltou, o Scarpa deu uma caída, agora o Rafael Veiga machucou de novo e o Scarpa subiu de novo. Vocês acham que tem a ver essa essa saída do Veiga do time, a subida de rendimento do Scarpa, ou não tem nada a ver, coincidência? Pra mim tem tudo a ver, né? Porque o Scarpa passou a jogar centralizado, que é onde ele nitidamente rende mais. Aquela história de jogar de secretário de lateral, pra mim, não dá. O Scarpa é muito mais talentoso que o Veiga. Sim. E pra mim, eu não consegui entender como que o Abel deixava o Scarpa de secretário de lateral, correndo atrás de lateral, e o Veiga centralizado, sendo que o Veiga é um cara com menos talento que o Scarpa. Quando o Veiga se machucou, abriu um espaço que não existia se o Veiga não se machucasse. Se o Veiga não se machucasse, talvez o Scarpa nem tivesse chegado no auge. Essa é a verdade. A gente não saberia se ele alcançaria esse potencial. Você não acha que o Veiga sozinho talvez também possa brilhar? Eu acho que o Scarpa é mais talentoso que o Veiga. Não, mas independente, questão de nós talento. não vamos ter o Scarpa, infelizmente. Nós não vamos ter o Scarpa a partir do começo do ano que vem. Sim. O Veiga vai voltar. Não, o Veiga vai voltar. Sim. Você acha que ele sozinho pode? Eu acho que não, porque eles têm características um pouco diferentes, né? O Veiga, ele é um cara mais de chegada, ele às vezes surge como um segundo ou terceiro atacante, ele chega finalizando um pouquinho mais. O Scarpa é um cara que cria. Eu sei que o Veiga também é um cara que passa bem e que até cruza bem. E chuta bem de fora. E chuta bem de fora da área, coisa que o Scarpa também faz. Mas o Scarpa, ele tem mais o traquejo, ele tem mais a malícia e o talento de enfiar uma bola, mais a malícia de bater um escanteio, a malícia de bater uma falta. É um cara que enxerga o jogo melhor. É um cara, ele é quase um 10 clássico. O Veiga não é um 10 clássico, por exemplo. O Veiga é um segundo atacante, é o terceiro atacante. O Veiga é mais um meio atacante. Ele é um cara que finaliza. O Veiga é um cara que é um finalizador. Mas vale lembrar também que o Veiga jogou muita bola em 2021, sim, talvez até mais do que o Scarpa tá jogando hoje, sim, ou sim, muito próximo, né? Então, se o Veiga voltar a jogar o que ele jogou em 2021... Mas os dois no auge, quem você prefere? É que são diferentes, é igual se fossem características diferentes. É igual comparar com o Dudu, por exemplo. Sim. Não sei, é que eu acho Mas pra estar ali na mesma posição, porque os dois jogam na mesma posição. É que eu acho que o Scarpa é mais completo. Então é por isso. O Scarpa é mais completo,
mas muitas vezes o Veiga foi muito decisivo. Sim, Né? O Veiga sim. o Veiga é um cara muito decisivo, ele faz Sim. gol importante, ele fez gol em que final o de Scarpa Mundial, brilhou tanto que às vezes final a de gente Libertadores, esquece. a gente Sim, lembra... concordo, exatamente. claro. No jogo contra o Flamengo a gente lembra muito do gol do Daverson, mas quem abriu o placar Foi o Veiga. Veiga. Então, Foi o Veiga. o Veiga faz gol em final de Libertadores, final de Mundial, final de Paulista, final de Copa do Brasil. Ele Final de Recopa. ele faz gol em clássico, ele faz gol... Ele é muito decisivo. Fez gol em todas as finais, o menino Rafael. Talvez o Rafael Veiga, ele não tem tanta regularidade igual o Scarpa. O Scarpa, você sabe que ele vai jogar bem todo jogo. Talvez não nota 10, 9, mas sempre uma nota 7, 8 ele vai jogar todo jogo. Sim, é verdade. O Veiga, ele some muito. Tem jogo que ele não joga nada, tem jogo que ele é nota 4, 3, 4, nota 5. O Veiga some muito, mas quando precisa, que são jogos decisivos, o Veiga vira nota 10. O Veiga aparece quando precisa, né? Sim, Então, se a gente tiver um Veiga decisivo... Mas eu concordo, cara, que é isso que o Scarpa, ele é muito sacrificado também, né? Ele foi É uma muito coisa- sacrificado. Agora não será mais, né? Precisa jogar de lateral, põe ele de ele jogou literalmente de lateral em algumas Sim, partidas, jogou. né? Que o Abel até falou que ele devia ir pra seleção de lateral, que ele era um ótimo lateral quando o Abel chegou. Nossa. Aí depois ele jogou de um meia esquerda ali, mas só marcando como um auxiliar de lateral. Muitas vezes ele joga de meia direita, aberto pela direita. Sim. Então, ele jogando de meia centralizado com o Veiga, praticamente nunca, né? Não, nunca. Até porque, é isso, ele é mais completo, o Scarpa. Ele sabe marcar, ele sabe cruzar. Inclusive nisso. Ele é mais completo. Então, por isso que ele consegue jogar em várias posições. O Rafael Veiga, ele só sabe jogar naquela posição, que é centralizado, próximo dos atacantes ali, Exatamente. entre os volantes e o atacante, mas chegando na área. E o Veiga ocupando aquele espaço, ele tira o Scarpa dali, que é onde o Scarpa rende melhor também, né? Então, Sim. eu acho que no esquema do Abel hoje tem espaço para um dos dois. Aí, como o Scarpa é muito talentoso e tem a bola parada muito forte, o Abel tentou encaixar os dois. Só que como que encaixa os dois? O Scarpa em outras posições. E aí, É o único aí jeito, que ele né? cai de rendimento. É. Né? Mas vocês acham que o Scarpa deveria ir para um time maior? Deveria, né? Talvez ele vá Eu pra acho esse que é um trampolim, objetificando Não, ali. tudo bem, a gente sabe É que porque ele um vai ser time trampolim, maior- ele vai pra tentar ir porque pra um time maior maior, mas- normalmente contrata mais jovem, né? E o Scarpa já tem 28 anos, então... Mas se ele estourar, Sim, certamente... se ele estourar lá na Premier League, sim. Mas pra eles virem no Brasil buscar um jogador na América do Sul, nesses mercados assim que eles consideram fraco, eles pegam uma jovem promessa, tipo o Endrick, o Danilo, enfim. Mas um cara de 28 anos tem que se destacar lá na Premier League. Apesar que a informação que os colegas do Thiago Eu não. falam Não. é que realmente o dono do time lá da Inglaterra, eu não recordo agora o nome, Nothing, alguma coisa, Forest, alguma coisa Forest. assim. Isso. Ele tá colocando muito dinheiro. Não sei Mas se tem grande chance de jogar a segunda divisão. parece que tá em último. Tá em tanto último. que ele tá reclamando, porque ele gastou muito dinheiro já esse ano. Mas eu não sei se é pra trampolim ou se o time vai colocar realmente dinheiro. Primeiro que pra o Scarpa fazer- tinha um sonho de jogar na Europa. Não importa a questão esportiva. Pra ele tinha um sonho de jogar na Europa. Não importa o time. Porque, pra Foi quem porque não sabe, na ofereceu. própria Inglaterra, o Leicester, é isso, foi campeão. Sim, E era um time nanico Foi um aborto da natureza aquilo ali. mas Não, aconteceu. Aconteceu. O fato. cara foi lá, pôs dinheiro e funcionou. Sim. Entendeu? Então, eu acho que de repente... Mas concordo com vocês, de repente vai ser um trampolim. O Scarpa falou Mas- recentemente que ele tinha uma proposta, acho que da Turquia, né? Uhum. Aí ele ligou pro Abel falando se ele aceitava, e o Abel falou que não, pra Turquia não. Que não é pra não é ele, primeiro que não tem escalão. por que ele ir pra Turquia, mas ele queria ir. E ele chegou a falar no Bem Amigos que o sonho dele era ir pra Europa e ele iria com qualquer propósito da Europa que viesse. Ele iria. Sim. Mas o sonho dele era a Premier League e veio uma da Premier League e aí ele topou na hora. Mas ele falou que chegou uma proposta da Turquia, aí o Abel falou pra ele não ir pra Turquia, aí depois veio essa da Premier League e o Abel falou, não, vai que lá é o teu lugar, não sei o quê. Ouviu de alguém que veio da Grécia, né? Sim. Que o Abel tava no PAOK também, que é segundo ou terceiro escalão Mas do eu acho que futebol assim, se o europeu. Scarpa se destacar lá, ele... Pode ser que ele vá pra um Arsenal da vida, Pode ser, ou, pode ser. sabe, um Pode time ser. assim... Eu não falo nem o Manchester City, que já tá em outro patamar, o Chelsea hoje, o Liverpool, assim, que já estão num patamar acima na Inglaterra. Mas um Manchester United, que hoje não tá nem na Champions League, Pois é. um Arsenal, um Tottenham, algum time assim, que são times com relevâncias na Europa, né, do Big Six lá que eles falam, mas não tá no primeiro escalão. Eu acho que sim, cara. Ou um Leicester da vida, né? Um time assim, um Newcastle, sabe? Uns times assim. E se o Scarpa jogar a segunda divisão e os caras quiserem emprestar ele pra gente por uma temporada, a gente aceita também. Claro, pô. Ah, Então, sim, maior prazer, pelo amor de Deus.
É isso aí? Considerações finais? Vocês têm Não, alguma é isso coisa aí, pra é isso falar? aí. Boa sorte ao Scarpa, né? Vamos desfrutar agora os últimos minutos que a gente tem do Scarpa ainda no Palmeiras. Vamos apreciar sem moderação e desejar boa sorte pra ele aí na Inglaterra. Na terra que era da rainha, agora é do rei. É isso aí. Desejo toda a sorte ao Scarpa, que ele arrebente lá na Europa, faça muito sucesso, que ele seja muito feliz por lá. E peço para vocês, amigos palestrinos, por favor, continuar nos acompanhando no canal. Inscreva-se no canal. Isso mesmo. Colabore com o canal. Por favor, @Parlando de Palmeiras. E eu acho que é isso aí. Scarpa, arrebenta, meu irmão. É isso, cara. E que bom que ele vai se despedir com um título brasileiro, um título grande, né? Tem muitos jogadores que saem, assim, meio esquecido, assim. Que bom que um cara que foi tão vencedor no clube, ajudou o clube, vai sair em alta num título grande. Ele ajudou a gente a estar nesse patamar de hoje também, né? Se o Palmeiras é vencedor, certeza que ele tem muitos tijolos ali nessa construção do ele Palmeiras. fez bem pro Palmeiras, o Palmeiras fez bem pra ele. Claro. E no fim foi um casamento bem sucedido, né? Apesar que a gente já falou, ele já era um bom jogador no Fluminense, mas o Palmeiras levou ele pra um outro patamar e... Enfim, né? Deu certo dele pegar um grupo vencedor do Palmeiras. Então é isso. Se você concorda, discorda, deixa aí no comentário aí se a gente falou muita bobagem ou não. Curte, compartilha, comenta, faz o que você quiser também. Se quiser fechar o vídeo agora, fecha. Mas se quiser clicar aqui, ó. Tchau! Aqui, tchau.